Olá pessoal, meu nome é professor Beethoven, sou professor de Sociologia e eu quero conversar com vocês então sobre os elementos fundamentais dessa área do conhecimento tão nova para muitos, outra tão desafiadora para outras e que a partir desse ano então irão complementar a prova do Enem. Lembre-se que Sociologia e Filosofia são as grandes novidades da prova do Enem, tá? Principalmente questões que trabalhem os aspectos das relações sociais. A Sociologia ela é muito ligada a essa dimensão social. Até porque, pessoal, a gente pode afirmar em qualquer prova de concurso público que a filosofia e a sociologia são áreas do conhecimento muito afins, principalmente ligado à história. História, filosofia, sociologia são áreas do conhecimento que se relacionam em grande medida. Mas aí quando a gente se pergunta, tá, mas o que é especificamente a sociologia? Sociologia é uma área do conhecimento de cunho político-social que analisa o homem dentro do seu processo de sociabilidade. O que significa isso, professor? Parece que o senhor está falando grego, né? Mas não. Ou seja, a sociologia ela é uma área do conhecimento que ela estuda todas as nossas interações sociais, todas as nossas relações sociais, seja no âmbito da família, seja no âmbito da comunidade, seja no âmbito da sociedade ou também seja no âmbito da nação, quanto às relações estatais especificamente. Uma outra dica importante aqui é lembrar sempre que a sociologia ela era uma área do conhecimento que ela nasce da filosofia. Lá na filosofia vocês têm a ciência política, tá? Que estuda os teóricos políticos como Hobbes, Locke, Rousseau, Platão, Aristóteles, Marx. E na sociologia, a gente nasce dessa especificidade. A sociologia ela é uma área do conhecimento, que é especificamente ligada aos vínculos sociais, às relações sociais. Por isso que quem se forma em sociologia, por exemplo, ou para quem é um cientista político, estabelece relações do homem com a sociedade e também se especializa na dimensão da ciência política. É importante a gente tomar cuidado que a sociologia, como uma ciência social, ela está muito ligada à dimensão do campo da economia, quando a gente trabalha toda a análise dos bens de consumo e serviço, principalmente a questão da distribuição de renda no país, o que caracteriza o desenvolvimento social de um Estado. Ele trabalha as questões antropológicas e por isso mesmo, quando a gente fala de antropologia, a gente está falando da análise cultural e principalmente da formação e dos agrupamentos humanos, as comunidades, as sociedades, e a gente está falando que a sociologia ela é uma ciência política, ou seja, ela é uma área do conhecimento que tem como finalidade estabelecer as principais relações sociais. Dá uma olhadinha aqui, querido, quando a gente fala da sociologia, porque na sociologia a gente traz consigo a ideia de um carinha chamado Augusto Comte. Quem é esse Augusto Comte? O Augusto Comte é o cara que traz a sociologia ao seu aspecto mais científico, propriamente dito. Para quem não lembra do Augusto Comte, lembre-se que ele é o pai do positivismo. O Comte é o cara que traz para a sociologia essa ideia da relação ordem, política, progresso, desenvolvimento. As duas palavrinhas que a gente tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso, são palavras positivas. Só que toma cuidado, se o Augusto Comte ele é o pai do positivismo, lembre-se sempre que nós temos alguns tipos e algumas especificações ligadas ao positivismo. A gente tem o chamado positivismo funcionalista, atrelado ao Augusto Comte. Nós temos essa parte da sociologia chamada de sociologia compreensiva, que está atrelado à ideia do Max Weber, a ideia da legalidade, da legitimidade em Max Weber, e nós temos essa ideia dialética da sociologia que vê em Karl Marx um dos seus principais representantes políticos, ok? Toma cuidado porque dentro da sociologia a gente tem dois conceitos fundamentais, sociabilidade e socialização. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter logo mais em outros momentos, até para que tu entenda que sociabilidade é uma característica inerente a toda pessoa e socialização é um processo que a gente adquire no âmbito em que a gente vive, perfeito? Então toma cuidado e a gente se fala na sequência sobre sociologia.